E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Félix. Então hoje eu vou estar falando pra vocês como é que foi minha viagem, como é que eu me organizei, dar algumas dicas, né, referente à ida até Cusco, aqui de Rolim de Moura, Rondônia, até lá. Então assim, eu me programei assim durante um ano mais ou menos para poder ir. Nós fomos de carro, foi eu, minha esposa e minha mãe, e nós resolvemos fazer esse passeio porque é um passeio teoricamente perto aqui da onde eu moro, do estado, né, até Cusco, cerca de 2.100 quilômetros mais ou menos. Então nós gastamos aí 4.100 quilômetros, né, para poder ir e voltar. Eu fiz esse passeio num Fox 1.0 2017 e assim, falando como que foi nesse trajeto de ida e vinda, né? Então foi um trajeto bem tranquilo, a gente se sentiu muito bem. A parte de altitude, quando a gente saiu aqui do estado, né, saiu do Brasil, na realidade, as estradas melhoraram muito, mas a gente conseguiu andar muito bem de Rolim de Moura até Puerto Maldonado, porque tem ali a estrada é boa. Aqui de Rolim de Moura até Brasileia a estrada é boa, então assim, na BR-364 a gente consegue andar tranquilamente, não tem tanto buraco, né? Nesse ano, pelo menos 2024, nós fomos no mês de abril. E também a gente ali de Brasileia até a fronteira tem uma hora, cerca de uma hora mais ou menos, né, que é de Brasileia até Assis do Brasil. Tem uma quantidade sim de buracos, então não tem como andar muito rápido porque a estrada é bem esburacada. E aí a gente assim resolveu fazer uma parada em Brasileia, descansar e depois seguir viagem no outro dia. Processo ali na fronteira é super tranquilo. Se você tiver passaporte é mais rápido ainda, que eles só vão assinar e dar um carimbo de saída do Brasil. Se você tiver o RG, eles vão colocar você para preencher um formulário que é para você colocar nome, número do RG, data de nascimento, se você está indo de carro, o número da placa do carro e quantos dias vocês vão passar lá. É bem rápido, então a gente fez isso em 10 minutos, nós três já recebemos o carimbo ali, ok, seguimos. Então de Assis Brasil ali, que é a fronteira, nós passamos ali na primeira cidade, que é Peru ali, Inapurã, acho que é isso o nome. Ali é onde eu vi que compensa muito mais fazer o câmbio, porque aqui o dinheiro ele vai valorizar mais, um pouco mais do que dentro dentro do Peru em si, né, lá em Cusco, né, na realidade. Porque assim, quem vai de avião compensa muito mais levar dólar, porque realmente lá o dólar lá dentro é mais assim valorizado. Porém, nas lojas de câmbio ali na fronteira em si, a gente consegue trocar real 1 para 70 mais ou menos, 72. Nessa vez que eu fui, foi isso. Então assim, dentro já ali em Cusco era 1 para 60 ou 62, então cai muito. Então a gente não viu tanta diferença de dólar para real ali na fronteira. Então por isso que a gente resolveu trocar tudo já diretamente na fronteira. Então, o processo, né? Esse processo de saída do Brasil e entrada no Peru. Então, para sair no Brasil, a gente fez essa parte da fronteira, deu a saída ali na Polícia Federal. Chegamos ali na fronteira em si, como nós fomos de carro, então passei na imigração peruana e dei a entrada, né? E também passei na SUNAT, que eles vão fazer um formulário para você preencher. Aí você preenche aquele formulário na SUNAT e aí eles vão verificar no carro se está tudo certo, né? Vão verificar também a questão Eles não pedem CNH, tá? Então não tem necessidade da CNH física, porque eu fiquei com muito medo de não ter levado minha CNH física e dar algum BO. Mas então foi assim, o que eu fiz? Eu entrei na SUNAT, peguei toda a parte de registro, né, documentação do meu carro. Então eu peguei a parte do CRV, o documento do carro, o meu RG, entreguei para eles, eles preencheram todo o formulário ali, fizeram algumas perguntas, né, quanto que é o valor do carro, quanto tempo que eu vou passar ali no Peru,
e também quantos passageiros tem e se eu tô levando bagagem. E eles verificaram tudo isso, né? Mas foi assim, bem tranquilo. É rápido também, coisa de 10 minutos. Depois disso tudo, ali a gente já consegue fazer a entrada. Antes disso, eles não liberam a gente entrar, né? Porque existe uma barreira ali, né? Ok, depois disso a gente seguiu viagem e foi até Porto Maldonado. Ali, até chegar a Porto Maldonado, é mais reta, é bem mais tranquilo. E outra, não tem, a altitude não tem nenhuma diferença quase, né? Assim, existe diferença, mas a gente não sentiu. A gente chegou em Porto Maldonado, a gente saiu de Brasileia 8 horas da manhã, chegamos em Porto Maldonado umas 18 horas, umas 17 horas mais ou menos. Ali eu já tinha alugado, né, um apartamento, um Airbnb, então a gente ficou lá e no outro dia, na parte da manhã, cedo também, umas 7 horas da manhã, nós seguimos viagem até Cusco. De Porto Maldonado até Cusco não é tão longe, é cerca de 400 a 500 quilômetros, mais ou menos. Só que eu demorei cerca de 13 horas para poder chegar até Cusco, porque tem muita montanha. E ali eu percebi que a altitude, ela engana muitas pessoas, porque a gente às vezes vê que existem pessoas que desmaiam simplesmente, estão andando na moto, principalmente em moto, estão andando na moto. Então eu percebi isso, porque quando a gente foi, tinha diversos para e siga. E um deles, o primeiro para e siga que a gente parou, eu resolvi ali abrir o vidro do carro, dar uma respirada, né, ficar tranquilo. A gente saiu do carro, olhou a vista. Só que antes disso, quando eu abri o vidro do carro, respirei, eu já senti tontura, ânsia de vômito. Então, assim, eu já percebi que eu estava sentindo um pouco de tontura antes, mas eu pensei que era meio que normal, tranquilo. E aí eu já peguei e bebi um remédio chamado Soropil. Ali a gente não comprou a folha de coca já ali em Porto Maldonado e tal. A gente só comprou isso aí em Cusco, né? Mas a gente já tinha esse remédio, esse medicamento. Vou mostrar uma foto para vocês poderem comprar também. Então, assim, esse é um cuidado que precisa se ter, né? Quando a gente vai de carro, principalmente, ou de moto, tanto faz. Mas eu percebi que realmente engana essa parte de altitude. Então a gente demorou cerca de 12, 13 horas. Eu também aluguei um quarto, um apartamento no Airbnb, ali para cerca de 18 dias, né? Ficou R$1.000. Não ficou caro porque era do lado praticamente da Praça de Armas. Um local muito agradável, muitos supermercados, padarias, farmácias, então tudo ali, tudo perto ali para a gente poder fazer as compras, né? E era cerca de 10 minutos caminhando até a Praça de Armas. Então, assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz, né, para essa viagem. E basicamente o nosso roteiro até chegar lá foi isso, né? Então, o que eu fiz antes, né? O que eu me organizei antes dentro desse um ano? Eu aluguei uns apartamentos, né, em Cusco e em Porto Maldonado. Eu arrumei todo o meu carro, fiz uma revisão geral no meu carro, fiz um cálculo básico de gasolina, quantos que eu ia gastar, né, de ida e volta. Chegou bem aproximado, porque ali no Peru o valor da gasolina é bem próximo, mas se tratando de qualidade, o carro responde muito mais quando a gente está com a gasolina deles. Então a gasolina é bem mais pura. Então eu acredito assim que pelo valor dela, ela se equipara com o valor daqui, mas acaba sendo mais barato por conta de qualidade. Então eu fiz toda essa parte, né? E eu também, principalmente, eu comprei os bilhetes para Machu Picchu com 60 dias de antecedência. Então eu comprei o circuito 1 e 2 e Ponte Inca, que são circuitos hoje que assim que você conhece quase todo Machu Picchu ali. Você passa pelos pontos principais e é bem bonito, né, esse circuito 1 e 2. Não comprei o bilhete de trem e nem fiz a compra também, contratei a parte de guia antes, né, aqui. Eu não fiz isso aqui, eu só comprei o bilhete até Machu Picchu. Então assim, não comprem
não comprem pacotes. Eu aconselho a não comprar pacotes aqui direto pela internet, aqui pelo Brasil, para chegar até Machu Picchu, porque assim vai ser muito mais caro. Vocês podem pesquisar e comprar, por exemplo, somente o bilhete para Machu Picchu. O bilhete para Machu Picchu estava 165 pesos, que estava custando em torno aí de uns 200 e poucos reais, esse circuito que nós fizemos. Eu gastei 680, 700 reais mais ou menos. O que estava mais caro, o que eu achei que eu poderia comprar antes, e eu aconselho a vocês a comprarem antes, é a parte do trem, é o bilhete de trem. Porque na época que eu fui, começou a entrar na temporada alta. O bilhete de trem eu poderia ter comprado a 500 reais, o bilhete de ida e volta, né? Até Águas Calientes, saindo de Cusco até Águas Calientes, ida e volta. Na parte ali do Vista Domini, né? Ali tanto do Inca Rail, né? Como do Peru Rail, que são assim, as duas agências de viagem de trem que existem lá, que fazem esse transporte. São confiáveis, tem o site, eu vou deixar na descrição para que vocês conheçam. Podem comprar, que é confiável. Eles têm o serviço bimodal, que a gente, de Cusco, nós vamos até Ollantaytambo de ônibus, e isso daí eles já oferecem pra gente. E também quando a gente, aí depois na volta, né, a gente volta de Machu Picchu Pueblo, que é ali a cidade de Águas Calientes, até Cusco de trem. Então assim, esse daí sim compensa vocês comprarem, tá? E outra, quando vocês compram, já tem a opção de comprar para contratar o guia incluso nesse bilhete. Então assim, eu acredito que fica mais fácil. Porque quando nós chegamos até Machu Picchu, a nossa entrada é 10 horas. Era 10 horas. Só que assim, eles têm 1 hora de tolerância, então a gente poderia entrar até 11 horas. Então das 10 até as 11 a gente ficou procurando guia. A gente não encontrou tantos guias, porque a maioria já tinham subido. E a gente encontrou a gente pagou 200 pesos, que é um valor um pouco caro, assim. Mas o fato foi, assim, o mais importante foi que esse guia acabou virando nosso fotógrafo, né, particular, porque ele tirava umas fotos bem legal. E também a gente conheceu todos os percursos, eles foram explicando no nosso tempo, a gente podia parar, tirar foto, ficar bem tranquilo. Então assim, acabou compensando, né? Sem contar que ele foi super legal lá, porque teve um momento que nós estávamos no Machu Picchu, começou a chover, assim, no meio do percurso para frente. E aí nessa chuva, ficou assim mais de 2 horas e meia a gente esperando passar a chuva, mas a gente tava na chuva esperando o ônibus também, porque lá tava muita gente, muita gente mesmo. E aí assim, ele ficou na fila esperando, ficou guardando o nosso lugar, e a gente ficou num local que era um pouco coberto, que era assim, metade, né, coberto assim, mas a gente tava se molhando ainda. Aí assim, para você chegar de cidade de Águas Calientes até Machu Picchu mesmo, você precisa pegar um ônibus. E aí esse ônibus é comprado lá. Aí então ele mostrou onde que era também que se comprava esse bilhete. Mas aí assim, esse bilhete ele é bem caro, porque a gente pode pagar em dólar, em pesos, né, em soles, ou então em tarjeta, né. Mas aí assim, para subir a ida e a volta é em torno de mais ou menos aí, acho que 180 reais a 190 reais por pessoa. Então eu achei meio salgado. Tem como subir também a pé, né? Muitas pessoas só compram a ida e a volta, elas vêm a pé. Demora aí para voltar, eu ouvi falar que demora uns 40 minutos a 1 hora, né? Para subir de ônibus mesmo é 30 minutos, tá? Então assim, toda essa parte de Machu Picchu em si, eu só comprei a entrada, o resto tudo eu resolvi lá, né? Poderia ter comprado o bilhete de trem aqui já no Brasil e deixar guardado, né? Porque como o valor dos bilhetes de trem é em dólar, então flutua conforme o valor do dólar flutua. E lá principalmente com a temporada, né? Por exemplo, de abril, junho, julho é uma temporada alta, uma temporada assim de verão lá praticamente. Então os valores lá começam a ficar mais salgados. Uma coisa que eu esqueci de falar,
quando a gente chegou em Porto Maldonado, né, a primeira coisa que nós fizemos foi comprar um chip da Claro para poder ter internet móvel lá. Então a gente comprou 2 chips da Claro, um para mim e para minha mãe, e a gente ficava roteando, às vezes eu roteava, às vezes ela roteava para minha esposa, né? E também comprei o seguro SOAT. Tem gente que já compra lá em Cusco, né? Vai diretão e compra em Cusco, a gente já comprou ali em Porto Maldonado. Seguro SOAT muito tranquilo, muito rápido de fazer, só foi difícil encontrar o local. Eu vou colocar um local aqui no mapa ali de Porto Maldonado para vocês saberem onde que se tem, onde que eu encontrei lá diversas lojinhas, inclusive comprei o chip também. O seguro SOAT eu paguei R$70, então é muito assim barato. Esse seguro SOAT é como se fosse o DPVAT aqui no Brasil. Ele não é um seguro para nós, né? Ele é um seguro para eles, porque se a gente bater, acontecer algum acidente lá, os valores que vão ser pagos para reparos e também para saúde, né? Vai sair desse seguro em si para eles, né? Não para o meu carro. Se meu carro tivesse acontecido alguma coisa, eu que teria que pagar. Agora eu vou falar da parte de quando você já chega em Cusco ali, o que a gente percebeu que é interessante fazer. Primeiro dia, quando você chega em Cusco, é interessante que você fique aquele dia todo andando, passeando, bem tranquilo, porque assim, querendo ou não, já em Cusco ali, a altitude pega muito, tá? Então assim, a gente alugou um apartamento e ele tinha 3 lances de escada para subir. Nossa, esses 3 lances de escada, da primeira até a quarta, quinta vez que a gente subia, a gente cansava muito, ficava ofegante. Então assim, nesse primeiro dia, só relaxa, vai andar, vai conhecer a Praça de Armas, vai conhecer a Avenida El Sol, que é uma avenida muito grande, tem bastante agências de turismo ali, e principalmente quando você está nesse primeiro dia, contrate os passeios. Como eu falei, eu não peguei passeios aqui do Brasil, não comprei passeios aqui por sites, né? Eu comprei somente o bilhete para entrada em Machu Picchu. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu cheguei ali na Praça de Armas, os guias turísticos já vêm falar com você, já sabe que você é turista. Então assim, ele já chega e começa a conversar com você, começa a oferecer, e o que eu falo a dica que eu dou converse com eles, pergunte certinho o que tem em cada passeio, peça para escrever, não contrate os passeios apenas assim na boca ouvido, né? Peça para escrever certinho cada valor, o que tem, os horários que que eles buscam vocês, o horário que eles vão deixar ali na Avenida El Sol novamente. Então, a gente conheceu um primeiro guia que ele resolveu fazer 7 passeios pra gente por 1.500 soles para nós 3, então a gente ia pagar 500 soles cada, né? Aí a gente ia ter o City Tour, o Vale Sagrado, Laguna Mantai, a Montanha de 7 Cores. Aí ia ter outras 2 lá que eu não estou me lembrando muito bem o nome agora. E aí a gente resolveu então pegar o contato dele, né, o cartãozinho, e passear mais um pouco. Aí passeando mais um pouco, a gente encontrou ali na Avenida El Sol a terceira agência mais ou menos, a Cusco, que a gente conversou com um agente lá e ele falou: olha, eu consigo fazer 8 passeios com vocês. Aí ele explicou, e os passeios que ia ser feito era o mesmo passeio que o primeiro guia disse, né, com as mesmas coisas. Então a gente resolveu perguntar para ele o valor. A gente perguntou para ele o valor. Esse valor que ele passou, o primeiro valor, foi de 1.200 soles. Aí eu comecei a negociar, falei: não, isso aí é o mesmo valor praticamente que outra pessoa que a gente já tinha encontrado fez, não está nos agradando muito. Será que consegue um valor mais em conta se a gente pagar à vista e não parcelar e tal? Aí ele falou o seguinte, ele falou: ó, consigo fazer 900 soles para vocês, tá? Com esses 900 soles eu acho que é um valor mais baixo que eu consigo fazer. Então assim, super compensou pra gente, porque a gente ia pagar
500 soles cada um, a gente vai estar pagando praticamente aí 300 soles cada, né? Para conhecer muito bem ali esses passeios, né? A cidade de Cusco ali, a parte do reinado Inca. A gente viu ali que compensou muito. Então, esses valores, se você procurar antes aqui no Brasil, você vai ver que são valores exorbitantes, são valores muito caros. Então, o da Laguna Mantai, por exemplo, eu procurei aqui no Brasil para poder fazer esse passeio, né? Eu encontrei em torno de R$ 2.000 para cada pessoa, para poder fazer esse passeio. E lá eu encontrei por 200 pesos. Então, assim, é uma diferença muito grande. E eu ia ter a mesma coisa, porque eles passaram com a van, a gente tomou café da manhã, a gente foi até a laguna, na volta a gente comeu, então teve o almoço, eles voltaram para Cusco tranquilo, então assim, bem de boa. Não sei se existe alguma outra maneira, né, no sentido assim, de por que tá tão caro assim, mas ok, essa dica é a principal, vocês vão economizar muito. Outra coisa que a gente percebeu compras das coisas em si lá, né? Porque assim, no primeiro dia a gente vacilou, a gente vacilou, contratou já um passeio, né? O City Tour, que é um passeio de meio período, né? Então a gente saiu ali 1h da tarde e chegava 4h da tarde já de volta em casa para conhecer as coisas, né? Só que nesse passeio, lá faz frio. A gente é rondoniense, a gente 20 graus já tá batendo o queixo, né? De tanto frio que tá fazendo. Então a gente chegou lá, pegou 12 graus. E a gente não comprou nada lá, no sentido assim, de luvas, touca, cachecol, blusa de frio. Eu tava com uma blusa de frio, né? Mas sorte que, quando a gente ia nos passeios, tinha sempre aquelas senhoras que estavam vendendo, né? Essas roupas de frio, então a gente acabou tendo que comprar, só que é um valor muito mais caro se a gente tivesse naquele primeiro dia só indo, conhecido a cidade e indo comprando as coisas na cidade, entendeu? Então assim, no primeiro dia já compra as coisas, pelo menos uma muda de roupa de frio lá compensa, né? Aí depois vocês podem procurar o Mercado de São Pedro, que lá é muito famoso. Lá as coisas são muito mais em conta. Quando vocês forem para a cidade caliente ali de Machu Picchu Pueblo, vocês vão perceber que lá tem as mesmas coisas que tem no Mercado de São Pedro e é mais caro. Quando a gente foi lá, a gente percebeu isso também. Então não compensa comprar as coisas lá, compre no Mercado de São Pedro, porque lá as coisas são realmente mais em conta. Eu comprei, eu não me lembro como é que eles chamam, mas uma blusa de frio lá, peruana mesmo, né? Eu comprei lá por, se não me engano, era 50 soles mais ou menos. Eu encontrei até por 40. E também, quando a gente ia assim para os passeios, a gente encontrava as senhoras vendendo, né? O poncho, né? Também era em torno de 80 soles, 90 soles, então são bem mais caros. No Mercado de São Pedro você vai encontrar também alimentação, só que os próprios guias turísticos falam pra gente não comer lá nesses primeiros dias, porque lá são comidas mais tradicionais, mais típicas, né? Então acaba sendo assim mais pesada para os brasileiros. E eu inclusive acho melhor fazer a alimentação, comer ali em volta da Praça de Armas, porque o tempero ali é menos pegado, né? Porque o tempero deles é bem forte mesmo. A gente não gostou da alimentação deles lá, a gente gostou assim mais da alimentação ali na Praça de Armas, que onde a gente conseguiu comer. É um pouco salgado os valores, tá? Existem alguns restaurantes lá que sim, são bem mais em conta, mas o que a gente realmente fez foi a alimentação em casa. A gente comeu carne de porco, bastante carne de porco, a gente comprou no mercado, comprou arroz no mercado, a gente levou feijão, porque o feijão de lá não é tão gostoso, então a gente levou um pouco de feijão daqui, fez lá, e a gente economizou muito bem fazendo alimentação em casa, inclusive café da manhã. E aí, claro, quando a gente queria assim ficar mais tranquilo, mais de boa, a gente pedia uma pizza ou ir a algum restaurante. Então assim, compensou. Uma dica importante para você que vai fazer os passeios
leve uma bolsa grande, não precisa ser tão grande assim, mas leve uma bolsa grande, leve capa de chuva dentro dessa bolsa, e também você pode fazer camadas de roupa, né, dependendo para onde você vai. Por exemplo, passeio do Vale Sagrado e City Tour. Tem locais que é mais quente, tem local que é mais frio. Então, quando tiver mais frio, você já pode pegar as coisas da bolsa e coloca, né? E quando você for para o local mais quente, é só você tirar e guardar na bolsa novamente. Mas uma coisa principal é leve capa de chuva. Aquelas capas de chuva pequenas que fica bem pequenininha para você guardar na mochila. Porque dependendo do dia, mês que vocês forem, talvez vocês peguem garoa. E garoa, aí tem garoa, vento e é frio. Então assim, a capa é sujeito vocês ficarem resfriados. Então levem isso na mochila. Laguna Mantai não é frio, tá? Vocês vão andar bastante, é muito sofrido, a gente sofreu bastante, eu e minha esposa Camila, né? Para poder subir, lá não é frio. Onde é frio é na Montanha de Colores. Ali sim é frio. O Vale Sagrado, o passeio do Vale Sagrado é frio. O passeio do City Tour não é frio. Tem um local em si que é frio. Então assim, os guias turísticos eu não confio muito nele quando eles falam não, porque eles já moram lá. Eles falaram pra gente que no City Tour, não, é tranquilo, não é frio, mas a gente pegou 15 graus e pra gente, principalmente aqui de Rondônia, 15 graus já tá quase nevando. A gente veio passear, fazer um city tour aqui, aí o rapaz falou que era bem tranquilo, né, que não fazia frio não. Tá 15 graus aqui, a gente só tá com a roupa que a gente veio. E chuva, muita chuva. Começou a chover e sem luva, sem nada, então não confie nesses caras. Então assim, é muito frio pra gente. Entendeu? Aí vai mais de vocês, né? Como é que vocês se sentem. E basicamente é isso. Deixei passando alguns vídeos, né? Da gente chegando lá, alguns passeios que nós fizemos. É mais para poder registrar, porque também assim, quando eu procurei essas informações, principalmente de como que é, né? Para poder fazer câmbio, como que é a parte de ir de carro daqui de Rondônia até ali Porto Maldonado, Cusco, eu não encontrei tanta coisa assim, principalmente na parte da fronteira ali, como é que eu iria fazer, né? E basicamente é isso. Valeu aí para vocês que assistiram esse vídeo. Se ajudou vocês, façam o favor de dar um like aí ou comentar alguma coisa também. Caso tenham mais dúvidas, podem comentar que eu vou verificar os comentários e eu vou falando de acordo com o que vai surgindo, beleza? Vou deixar meu Instagram aí para quem quiser me seguir lá. E é isso aí, valeu pessoal, até mais!